Vamos para o nosso quadro Uniodonto no programa Piracicaba Agora. E nós temos o prazer de receber aqui ao vivo a doutora Lisandra Reinaldo, cirurgia dentista da Uniodonto. Lisandra, muito boa noite, obrigado pela sua presença. Boa noite, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Doutora, bem-vinda. E hoje o tema é quando a dor de cabeça pode estar relacionada com os dentes. E é muito comum as pessoas terem dor de cabeça, principalmente nessa região, e a reclamação sempre é essa, né? É uma dor que vem aqui, assim, que sobe para a cabeça, e aí tem essa relação com os dentes. Doutora, vamos falar um pouquinho sobre isso, né? E o porquê que está ligado, né? Quer dizer, a pessoa abre uma investigação, começa a investigar, e dor de cabeça, e toma remédio para diminuir a dor de cabeça, e quando a causa ela não é encontrada, né? E é isso justamente, né, que no consultório do dentista isso é examinado, né? Boa noite. Boa noite. O que acontece é o seguinte, né? As dores de cabeça são multifatoriais, né? Então, pessoas sofrem com dores crônicas, às vezes 20 anos, né? Verdade. E vai no neurologista, vai no otorrino, vai no oftalmologista e muitas vezes esquecem de procurar o dentista. Porque não sabem, né, que essas dores podem estar relacionadas com a região articular. E quantos não se medicam, né, diariamente, mensalmente, com dores recorrentes? Então, quando essa dor está relacionada com a área odontológica? Bom, o Júnior já até mostrou aqui. Até apontei aqui, né? A dor que sobe aqui, né? Isso. Então, dores. Essas dores são musculares, né? Então, é importante. A pessoa fala assim, tomei um relaxante muscular, melhorou. Sim, vai melhorar, né? Porque a dor é muscular. Então, ela vai pegar, normalmente, essa região, né? Bem próximo do ouvido. Pacientes reclamam muitas vezes de uma sensação de ouvido tapado. Perfeito. Outros reclamam de zumbido no ouvido. Mas os barulhos articulares. Abre, fecha a boca e escuta o tatá, tatá. Isso, faz aquele som, né? O estralo, isso, né? O estralo. Ou uma sensação, parece que tem areia, né, no meu ouvido. Essa sensação é ruim, parece que tem areia, uma sensação de papel amassado, né? Ou escuta o papel amassado. Bom, isso já é um alerta, né? A importância, então, de procurar um dentista. Outras dores estão relacionadas com essa região temporal. Temporal. Né? A região temporal é porque a musculatura está sobrecarregada e acaba irradiando nessa região temporal. Doutora, aqui na frente eu tenho dor de cabeça bem nessa região aqui. Não, gente. A dor de cabeça nessa região mais anterior, né, na testa, normalmente não está relacionada, porque aqui nós não temos músculos mastigatórios, né? Então, onde nós temos os músculos mastigatórios? Nessa região lá, nas laterais. No pescoço também, nessa região do pescoço aqui atrás, né? E na região da nuca. Então, esses são pontos, né, de alerta. Agora, para Lisandra, o paciente. você falou que está ligado com o músculo, né? Então, até para a gente entender, quem está em casa compreender, o músculo, ele tem faz parte dessa articulação, né? Sim. Agora, a dor no músculo, ela vai refletir aqui em cima, aqui para trás, assim, é isso mesmo? Sim, porque quando a gente abre e fecha a boca, nós temos o feixe do temporal e a região temporal que faz parte da musculatura para abrir e fechar a boca. A mesma coisa nessa região da nuca e do pescoço, né? Então, eles estão todos interligados. Estamos ao vivo, você participa conosco, 991411048, sua participação é essencial. Estamos falando da dor de cabeça, que está diretamente relacionada, né, com a questão dos dentes, né? Agora, doutora, ainda sobre isso, né? A causa é a dor, né? Quer dizer, a causa não. A reação a algo é a dor. Eu sinto dor, reconheci que vem dos dentes. Agora, o porquê acontece isso? Está ligado com o meu abrir e fechar, o meu mastigar? Está ligado com apertar os dentes? Ou pode ser uma cárie, né? Como é que isso é definido aí pelo profissional? É mais complexo do que tudo isso, tá?
nós temos fatores que realmente são problemas articulares. Então, a articulação ali está com problemas. Então, nós vamos ter que averiguar essa articulação. Hoje em dia, há casos que precisa até fazer uma artroscopia. Olha. Né? Esse é para nós é um último recurso, mas existem casos que há necessidade de um tratamento, de algo mais invasivo, tá? Outros casos, a gente consegue uma estabilidade. Vamos lá, algumas coisas simples. Quando você está com uma dor de um lado, de um dente de um lado, o que você faz? Joga a mastigação toda para aquele outro lado, tá? Quando isso é temporário, muitas vezes você começa a sentir uma dorzinha, um incômodo. Mas vai no dentista, trata o dente, passou, aquilo lá não é crônico, tá? É temporário. A musculatura de um lado só foi mais exigida e dentro desse processo houve o incômodo na musculatura. Você vai lá, faz exercício num braço só. Certo. Tá? Um braço vai ficar doído, o outro não. Da mesma forma que você vai deixar um braço mais potente, mais forte o outro que o outro. não. É tá? verdade. É a mesma coisa. Então, a mastigação bilateral é importantíssima. Tem pacientes que só usam a mastigação unilateral. Então, já é um fator que pode causar dor. Ah, mas a minha articulação está comprometida? Muitas vezes não, só a musculatura. Né? Agora, eu já estou com estalido. Ah, mas o que é o estalido? Daqui a pouco vou pedir para elas mostrarem, né? Que é o disco articular. O que é o estalido? Nós temos, o pessoal da velha guarda vai lembrar, o pessoal mais novo não vai. Lembra aquelas balas soft? Nossa! Sim. Então, isso. Se ela puder deixar, isso, por favor, né? Esse branquinho que aparece na foto, esse mais esbranquiçadinho, tá? É um disco articular. O formato dele parece uma bala soft, tá? E ele tem que ficar bem ali na cabecinha da mandíbula, certo? Vocês veem as flechinhas? Vamos dizer, quando você abre a boca, esse disco articular tem que acompanhar a cabecinha da mandíbula. O que é a mandíbula? Aquela partezinha ali de baixo. Certo. Eles não estão me vendo, uma né? Articulação ali, né? Isso, que vai para cima e para baixo. Se a gente abre e aquela cabecinha da mandíbula escapa, tá? Ela pode fazer o barulho, que é o estalido. Tá? E quando ela volta também. Abre e fecha. Nossa, porque quando a gente abre a boca, a nossa mandíbula ela vai descer. Então essa balinha soft que está ali, que é o disco articular, ele tem que acompanhar esse movimento, tá? Se ele não acompanha o movimento, nós temos o estalido. Então, quando começa o estalido, nós já estamos tendo um comprometimento. Por quê? Essa balinha soft, que é o disco articular, ele tem uma dureza para aguentar a pressão. Certo. Se ela escapa para frente, aquela linhazinha que está puxando ela é um ligamento. Ele não está preparado para a pressão. Certo? Por que ela puxa para frente? Na hora que a gente abre, a musculatura vai levar a cabeça da mandíbula para frente e o disco articular com o ligamento é puxado junto para frente. A gente sente colocando a mão na lateral, né? Isso, quando você coloca a mão, você abre a boca, a mandíbula vem para frente e para baixo. Isso. O disco articular tem que estar bem protegidinho ali em cima e vai fazer o mesmo movimento. Quem puxa é o ligamento, onde tem aquelas setinhas ali. Sim. Então, ele tem que funcionar junto com a musculatura. E o barulho que faz quando abre e fecha, quer dizer que isso não está funcionando corretamente. Se está com estalido, está escapando. E o que causa isso, doutora? Por que começa a fazer esse estalido? Então, primeiro, a gente pode ter uma redução do espaço articular, né? Então, onde fica essa cabeça, onde fica esse disquinho articular, ele tem um espaço. Se a mandíbula está mais deslocada para um lado e para cima, tem um comprometimento de espaço. Perfeito. E ali começa a escapar, porque não está cabendo tudo aquilo, tá? O que pode causar isso? Pode ser dentário? Sim. Tudo isso tem que ser investigado. Cada caso é um caso. Sim. Né? Cada paciente vai ter o seu planejamento individual. Tá? O
que causa para você pode não ser o mesmo motivo que está causando para o outro, certo? Mas quando desloca esse disco articular, a pressão desse osso vai estar em cima do ligamento. Entendeu? E Perfeito. aí vai causar o quê? Uma inflamação. Tá. E tudo isso está englobado com numa cápsula fechada com um líquido seria um lubrificante. O lubrificante. A partir do momento que isso acontece, pode causar, então, uma reação inflamatória. Aí as células de inflamação mandam mais líquido ali para a região. E aí, mais pressão, mais dor. Perfeito. E isso se resolve com a cirurgia? Não. Pode ser também. Se nós tivermos uma lacidão ligamentar. O que é uma lacidão ligamentar? Eu gosto de fazer algumas analogias. Sim. Muitas vezes a pessoa fala assim, mas coisa boba, né? Mas é interessante para o leigo entender. Tá? Sabe um elástico de 10 centímetros? Depois de um tempo, ele pode ir para 11 centímetros. Sim. Certo? Nunca mais volta para 10 centímetros. Não, vai lacear, não volta mais. Pode acontecer a mesma coisa com o ligamento. Então, tem casos que, se a gente não consegue diminuir, estabilizar essa articulação sem precisar tanto desse ligamento, né? O paciente estar bem, muitas vezes pode até continuar com um pouco de ruído, mas está sem dor, voltou a estrutura, tem espaço, ele consegue viver a vida dele sem muito comprometimento, né? A gente não precisa de uma cirurgia, mas tem pacientes que o deslocamento é enorme, aí precisa realmente de uma artroscopia para poder para segurar esse disco articular, para poder melhorar toda uma situação. Tem casos também que precisa de irrigação para tirar essas células inflamatórias. Tem as suas indicações, a artroscopia, mas sou bem sincera, viu? O último recurso seria esse, né? Lisandra, eu tenho estrala, mas não estrala dos dois lados. É comum estralar um lado só? Só o lado esquerdo. E quando eu faço esse movimento aqui, que eu evito fazer, obviamente. Lógico. Movimento da esquerda para a direita. Aí faz plac, eu escuto estralar. Eu evito fazer, mas às vezes, o que eu sinto? Eu sinto uma pressão. Eu sinto incômodo, como se alguém estivesse empurrando o meu queixo. Aí eu faço esse movimento. Escutou o barulho? Poxa, é bem alto o seu. Nossa, e aí alivia. Então, essa pressão, será que não é um dente que está levando a sua mandíbula para esse lado com uma compressão lateral? Muitas vezes é um contato prematuro que faz o deslocamento da sua mandíbula para que ela sempre fique naquela posição. Por isso que eu falei que cada caso é um caso, tá? A filosofia aqui da Unicamp, né? Sim. Nós não abandonamos a parte de oclusão, muito pelo contrário, nosso foco maior é na oclusão. Mas vocês não se preocupam com os outros problemas da disfunção? Lógico, tá? Mas o nosso ponto inicial de tratamento é sempre na oclusão. O que é a oclusão? A nossa mordida, né? Sabe aquele dente que perdeu? Caiu? Houve um problema, acabou perdendo o dente. O dentista falou, vai lá, coloca outro dente, né? A pessoa fala assim, agora não vai dar, vou esperar um pouco. Esse esperar um pouco demora uns 10 anos. Quando volta, o dente que está de um lado inclinou, o dente que está do outro inclinou. Se o dente é assim, ele inclina, isso aqui fica mais alto, concorda? Perfeito. Esse toque é prematuro. A mandíbula não gosta disso. O que ela vai fazer? Sobrecarregar o outro lado. Ou se não, sobrecarrega só esse. Como essa imagem que a gente está vendo? Não, nesse é uma mordida aberta, tá? O ideal seria uma boca com extração, tá? Então, entendi. Vamos imaginar. Nós temos um dente ali que não tem o de baixo. Toda vez, o dente antagonista tenta encaixar, ele busca o contato. Quando ele não tem contato, ele começa a descer. Então, de cima desce. De cima desce e vai indo. Um paciente meu, acho que ele está assistindo, e ele falou, doutora, eu extraí um dente e o dente de cima encostou quase na gengiva do de baixo. Nossa! De tanta extrusão.
né? E aí vai expor a raiz? Expõe raiz, né? Ele perdeu o dente de cima também, Nossa, tá? olha. Mas você imagina isso numa dinâmica de mastigação. Toda vez que ele jogava a mandíbula para o lado, batia o dente que estava mais baixo no outro lá de trás. Então você imagina o quanto ele está sobrecarregando alguns músculos, né? E deixando de sobrecarregar outros. Uhum. Você percebe que dali para frente tudo começa a trabalhar fora de uma normalidade. Correto. Porque você tenta escapar de um problema Aham. e acaba criando outro. É como se fosse uma orquestra que você tira ali ou coloca um instrumento desafinado. Vai acabar com a música, vai acabar com a melodia, Exato. né? É isso que acontece. E tem casos que você olha para o paciente e olha a oclusão, a mordida dele, você fala assim, ai, porque tem uns que são evidentes, né? Você olha para o paciente e fala assim, olha só, ele está sentindo isso, olha esse dente aqui, né? Ah, isso daqui está jogando a mandíbula para o outro lado, está comprimindo, está doendo, tá. Mas tem casos que você olha e você fala, não sei. Pede para fazer as guias. O que são as guias, gente? Quando vocês deslizam os dentes para frente, só toca os incisivos. Quando você desliza para a lateral, só é para tocar o canino de um lado e depois o canino do outro. Isso daí são mecanismos de proteção. Tem pacientes que não tem nada. Isso daí é a guia, tá? Ali, ó, o paciente, ela tem a guia do canino, mas está pegando o lateral aqui embaixo. Perfeito. Isso causa retração gengival, gente. A gengiva começa a descer, tá? Porque sobrecarrega a musculatura. Sobrecarrega os ligamentos, tá? E a gengiva começa a descer. Então, você vê que pouquíssimas mudanças. A gengiva de baixo. Retração da gengiva, no caso. Nesse caso ali, era para tocar só os caninos, tá? Do lado de cá. Do lado de lá também não vai tocar, porque o canino está fora de posição. Tá vendo? Tá, ele tá Mas torto, né? Aí, na hora que ele tocou ali, não era para tocar o central com os dois centrais de baixo. Tá vendo? Era só para trocar o canino. Isso aí causa uma sobrecarga nos dois centrais. E isso faz com que a gengiva acabe retraindo. Começa a descer. Então, tudo eu falo que é um relógio. Tudo tem que funcionar direitinho. Se acontecer da engrenagem ter um dentinho um pouco mais alto, alguma coisa, a hora não vai ser igual. E vai ter essa questão que você falou. Vai gerar um outro problema. Vai gerar um outro problema. Participação, Maria. Tem participações. Antes de eu ler a pergunta da Bruna, só que o pessoal está comentando que ouviu o estalo, viu? Natanael falou, escutamos daqui. Então, foi forte mesmo. Às vezes eu acordo com o estralo. Eu tô dormindo, eu uso a placa, né? Eu tenho que usar a placa, porque eu aperto. Às vezes eu acordo, o barulho foi tão alto que eu chego a acordar. Meu Deus. Ó, a Bruna, ela quer saber, ela dá boa noite, né? Diz, eu tenho bruxismo e sempre acordo com dor de cabeça. Tá relacionado, doutora? Boa, Bruna. Bom, pacientes de disfunção podem ter bruxismo. Ou pacientes bruxistas podem ter disfunção. Mas nem sempre estão juntas, tá? Sim. Tem pacientes que só têm bruxismo. É um hábito. É um feedback de estresse, tá? Então, vai ter dores ocasionais quando acorda, tudo. Agora, então nós temos que... O que a gente tem que fazer, Bruna? É fácil. Nós temos que fazer um raio-x para ver como está a sua articulação. Então, tem um raio-x específico que vai mostrar esses movimentos que eu brinquei com, que eu falei para vocês. Na abertura, quando você abre toda a boca, como vai ficar a articulação. Quando você fecha a boca, morde, como vai ficar a articulação. E quando você está em repouso, quando a gente está em repouso, a gente não fica tocando o dente. Não fica tocando o dente. Tá? Então, nessas 3 posições, a gente consegue identificar se está tendo uma movimentação adequada da sua articulação. Se tiver uma movimentação adequada da sua articulação, aí a gente fala assim, não, você é bruxista puro, tá? Porque você ainda não tem um comprometimento da articulação. Simplesmente você tem um feedback de estresse, né? De apertamento. Aí você é bruxista. Aí o pessoal fala para mim, muitas vezes eles vêm com diagnóstico, mas doutora, você vai pôr a mesma placa que eu já usei de bruxismo? Eu falo, vou. Só que existe uma diferença. Qual a diferença, né? Como usar a placa?
E também como eu vou trabalhar a placa durante o tratamento, tá? Outro dia chegou um paciente com uma placa, assim, toda esburacada, toda cheia. Ela estava todinha esburacada. Já não estava cumprindo a função. Ou melhor, já tinha sido comida. Já tinha sido destruída. Já tinha comida até. Aí eu olhei para a placa, né? Falei, bom, você é um apertador considerável, né? Então, e eu falei para ele, aí fizemos o raio-x, só que nós tínhamos um comprometimento na articulação. Aí eu falei para ele, eu vou usar a mesma placa que você tem, porque ela era alta. Sim. Ele falou, a mesma placa? Eu falei, só que nós vamos fazer diferente. Né? Eu falei, mas eu uso a placa há tanto tempo e eu continuo com a dor? Eu falei, não, confia. E é isso que eu falo para meus pacientes quando já vem com a placa só para dormir. Tá? Eu falei, não, vamos, experimenta, vamos lá. E esse paciente eu nem pus uma nova placa, eu usei a que ele tinha. Porque eu sabia que tinha altura suficiente para aquilo, tá? Tem casos que não tem jeito. Peguei, liberei toda a placa e deixei ela plana. Nós chamamos na faculdade de aparelho plano, tá? Não placa de bruxismo ou não placa de ATM. Nós chamamos de aparelho plano. Por quê? Tem toda uma indicação para isso. Deixei ela planinha, bonitinha. E ele olhou para mim e falei, olha, só que tem uma diferença. A partir de hoje, você vai só tirar para comer. Olha. São 24 horas de uso. Você tira para comer e volta a colocar. Mas, doutora, vamos lá? Confia, vamos lá? Olha, você não está nem fazendo investimento de um novo aparelho. Um novo aparelho. Né? Vamos lá, confia. Falei, tá. Ele falou, tá. Peguei, liberei a placa, deixei ela plana, pus no paciente, 24 horas, só vai tirar para comer. Ai, mas doutora, eu vou conseguir? Vai, vamos lá e vamos lá. Gente, vamos fazer outra analogia, tá? Você está com o braço luxado. A indicação é de pôr uma tala. Sim. Você põe a tala só para dormir? Não, o tempo todo. Tá? O aparelho plano, nesse caso, ele vai equilibrar a musculatura. Mas nesse caso é só no aparelho plano que tem que ficar 24 horas, doutora? Nós usamos o aparelho plano. Eu, no meu consultório, eu uso o aparelho plano. Perfeito. Em quase todos os casos. São pouquíssimos casos que a gente muda a filosofia. E olha, são 20 anos já trabalhando nessa área. Não querendo falar muito, mas meu marido é professor na Unicamp nesta área. Sim. Então é toda uma filosofia que nós seguimos, né? E com muito tempo de uso, certo? Então, nós temos feedbacks científicos, muita pesquisa feita em cima disso, exatamente por ser uma área de atuação dele. Então, a gente conhece, a gente vê o resultado, a gente sabe que tem resultado. Que tem resultado. Muito bom. Então, isso já essas pesquisas, eu estou formada há 30 anos, mas as pesquisas, tem pesquisas de mais de 50 anos usando essas placas. A placa plana, ela não é a mesma placa, por exemplo, eu tenho uma placa, eu não sei dizer se ela é plana. Eu fiz a placa para dormir, a placa para bruxismo. Ela provavelmente não é plana, porque ela foi tirada do molde com a parte de cima, correto? Sim. Então ela não é plana, ela obedece a altura da superior. Mas aí vai do dentista também, porque aí o dentista ele pode ter deixado essa placa plana quando for instalar em você, quando faz os ajustes, tá? Provavelmente você faz ajustes com tempo determinado. Frequentemente. Por quê? Porque conforme você vai rangendo, né? Vai desgastando, vai aprofundando, vai fazendo sulcos na placa. Se você faz os sulcos na placa e não deixa ela lisa novamente, você cria uma nova posição mandibular. Perfeito. Que pode ser Vou reajustar os dentes, não seja ideal. Correto, ideal, compreendi. Entendeu? Então, a importância, né, mesmo paciente bruxista, de ter um acompanhamento. De quanto tempo, doutora? Depende. Lembra que eu falei daquele que tinha desgastado quase 2 milímetros de... Cada paciente tem a sua necessidade. Perfeito. Isso vai do profissional que tá te atendendo, né? Para passar para você a frequência de retorno no consultório. Eu sou um expert em destruir.
placas. Então você tem que... Não dura. Não, 8 meses é um milagre. Né? Até perguntei, não tem uma de inox para fazer? Não tem. É assim mesmo, porque antes gastar a placa do que os seus dentes. Então essa é a química correta, né? No caso do bruxismo, né? É isso que a gente sempre fala. Primeiro, antes a placa. Tá? Desgaste a placa, os seus dentes estão protegidos. Outro caso importante de bruxismo. Nós, né, a filosofia da faculdade não aconselha o uso de placas borrachoides. Perfeito. Tá? Perfeito. Por quê? Ela estimula a mordida. Falo isso que eu já provei. Essa aqui é de luta, que é aquela meio de silicone, que é usada para proteção na luta, MMA, né? E uma vez eu coloquei. Ela estimula. Ela estimula você morder. Porque ela morde, ela joga de volta. Se aperta, joga de volta. E vira, né, um chiclete, exatamente. Aí você no dia seguinte que acorda sempre com muita dor de cabeça. Porque é a mesma coisa se você ter passado a noite inteira mastigando o chiclete. Entendeu? É isso aí. Então, a gente, como a placa é dura, ela tira esse feedback. Essa sensação. Que na verdade é prazerosa, né? Porque se não fosse ficar apertando, né? Exatamente, né? Tem participação. Pois não, Maria. Tem sim, várias participações aqui, o pessoal gostando muito, mandando abraço, já vou mostrar, mas o Leandro quer saber se ouvido e nariz também, né, faz parte aí de dores de cabeça por causa dos dentes, né, se está relacionado. Está tudo relacionado? Doutora. Ouvido e nariz. Bom, o nariz, tá, normalmente está relacionado com sinusite, com problemas otológicos, tá? A parte mais do otorrino, certo? O ouvido, mas você também não é do otorrino? Lógico. Também é. Também é do otorrino. Só que eu acho que eles têm uma foto que eu falei que era para mostrar a região, tá? Vamos ver. O que acontece? O ouvido está muito próximo da nossa articulação. Olha aí, essa imagem, né? Você vê o ouvido logo atrás e a articulação ali com as setinhas. Tem um monte de setinhas. Passando ali, tá em junto. cima o ouvido está ali, né, do lado. É verdade. Tá? Então, sensação de coceira no ouvido, sensação de ouvido tapado. Zumbido. Né? Zumbido. Olha, gente. Eu sei que vai ter um monte de gente falando de zumbido. Zumbido um dos problemas mais difíceis de se resolver. Há um tempinho atrás, porque faz pouco tempo mesmo, assim, na cronologia médica, faz pouco tempo, que descobriram, né, um fiozinho ali que na região articular que pode ressoar como se fosse uma corda de violão. Olha, tá? Mas não é só isso. Hoje a gente, quando eles descobriram isso, falou assim, não, o zumbido. Não, o zumbido é multifatorial, é difícil, são casos assim bem complicados. A gente atua com vários profissionais juntos, porque desde alimentação nós temos é bem complicado. Então, quando fala de zumbido, eu falo, olha, vamos. Eu trabalho por exclusão, tá? Sim. Então, a minha parte, né, eu vou deixar estável, certo? Né? E vamos continuar. Se não desaparecer, vai ter que procurar outras áreas para atuar em conjunto. Então, sou bem clara, direta para vocês, né? A gente não tem que ficar prometendo aquilo que realmente é limitante, tá? Então, o zumbido realmente é um problema complicado. Muito bom. Tá? Mais participação. Um abraço aqui para Marineuza. Ela dá boa noite, Neto e Maria. Tudo bem com vocês? Assisto o programa Piracicaba Agora Sempre. Hoje estou assistindo a entrevista com a doutora Lisandra, minha dentista. Olá, que legal. Uma pessoa maravilhosa como ser humano e como profissional. Deixa meu abraço a ela. Marineuza, já estou com saudade. Beijo, obrigada. Muito bom, tem mais né, aqui doutora? A participação do público que assiste o programa e reconhece, né? É dentista, né? Muito bom, né? A Cleide também está dando um alô aqui. Boa noite, doutora Lisandra. Adorei, muito importante todo esse esclarecimento. Coisas que eu não sabia. Obrigada. Olha que legal, né? Obrigada por estar aqui com a gente e obrigada pela oportunidade de estar
passando um pouco do nosso conhecimento para vocês. Lisandra, isso é tão importante, né? Quer dizer, todo o know-how que você tem, né, enquanto profissional, trazer essa comunicação direto com o público, né? Você vê, são coisas que o público não imagina, que a partir do momento que fica sabendo como funciona de uma maneira bem comunicativa, né? Que uma coisa é estar entre os profissionais, né, da mesma atuação. Outra coisa é conversar, né, com o paciente, conversar com o público em geral. Então o público precisa compreender isso, né, como funciona. E você faz muito bem. É um assunto difícil, porque ele é bem complexo, né? Sim. Então, quando o paciente vai no meu consultório, eu tento, da melhor forma possível, fazer as analogias, né, Perfeito. que eu passei para vocês, para deixar mais simples, mais didático. Então, eu tento passar isso, espero... Sim. Gente, eu entendo, é difícil, né? Eu espero responder aí para vocês e tirar as dúvidas que vocês tiverem. Estou à disposição. Doutora Lisandra Reinaldo conosco aqui, ela que é cirurgiã dentista da nossa querida Uniodonto. Muito feliz com a nova clínica, né? Que linda, né? Que linda. Tá uma delícia trabalhar lá. Que bom. Estou lá todas as quintas-feiras, se vocês tiverem já o convênio com a Uniodonto, ou vocês sabiam, né, que as pessoas que não tiverem um convênio direto com a Uniodonto podem fechar um convênio com a Uniodonto para a clínica. Verdade. Entendeu? Verdade. Então, muitas vezes falam assim, mas eu não tenho, minha empresa, né, não é da Uniodonto, ou se não, né, eu não sabia, não sei como entrar para a Uniodonto, ou o custo. Primeiro que custo não se fala, gente. O Uniodonto tem um custo muito acessível para vocês. Para os pacientes da clínica também tem a entrada é bem acessível. Sim. E vale a pena. Eles estão parcelando em 10 vezes sem juros, tá? E podendo até fazerem outros tipos de acordo dependendo dos valores do tratamento, tá? Perfeito. Tudo muito bom. Doutora, obrigado pela sua presença. Obrigada. Sempre é um prazer tê-la conosco aqui, viu? E eu que agradeço a oportunidade. Espero voltar mais vezes, se vocês tiverem dúvidas, né? Como eu falei, um assunto complicado. Estou à disposição de vocês. Um abraço, viu? Para todos. Bom. Obrigada. Obrigado. Obrigada, Uniodonto doutora. no programa Piracicaba Agora.